Olá, está no ar o Em Pauta dessa sexta-feira, trazendo para você, a partir de agora, as informações do Legislativo caruaruense, as notícias de Caruaru e região, entrevistas e muito mais. Eu sou o Leonardo Santos e comigo, dividindo a apresentação do Em Pauta, a também jornalista Gabriela Mendes. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Léo. Hashtag sextou, né? Aqui na TV Exatamente, Câmara, no programa Em Pauta, e a gente vai trazer muita novidade, né? exatamente. Vamos aos destaques de hoje. Feiras de Caruaru, Toritama e Santa Cruz já estão autorizadas a funcionar a partir da próxima semana. Vereadora solicita que seja construída uma unidade para a realização de suporte a mulheres grávidas. Projeto pede mais exames de hemogramas na AME Animal em Caruaru. E em entrevista, o secretário de Saúde, Francisco Santos, fala sobre a situação da Covid-19 em Caruaru. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Em Pauta. E olha só, Gabi, em coletiva de imprensa dada pelo governo do estado na última quinta-feira, foi liberado o funcionamento da feira de Caruaru, Toritama e Santa Cruz, né? A gente viu que nas últimas semanas houve bastante aglomeração nas feiras, mesmo com o funcionamento proibido, e agora, com todos os protocolos de saúde seguidos pelos feirantes, pelos comerciantes e pelos compradores, a feira vai poder finalmente voltar a funcionar. Verdade, viu, Léo? A decisão da reabertura foi tomada depois de uma análise que foi realizada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Esse comitê revelou que os índices de contágio, né, da doença permanecem em queda e que a gente pode avançar ainda mais no plano de convivência com a Covid-19. E vamos conferir então os destaques da Câmara Municipal da última sessão virtual aqui em Caruaru. Isso, Léo. Começando pelo destaque de que a vereadora Zezé Parteira solicitou a criação da Casa das Parteiras, que funcione, né, como uma unidade para que as mulheres grávidas possam ter apoio emocional e sejam estimuladas a realizar o parto normal, ou seja, sem intervenção cirúrgica, né? A vereadora Zezé falou ao Em Pauta um pouquinho mais sobre o assunto. Hoje eu apresentei requerimento solicitando a senhora prefeita a Casa das Parteiras e Doulas de Caruaru. Por quê? Casa de Parteira e Doulas. Casa Parteira e Doulas. Doulas trabalha com médico parteira e a parteira trabalha com a doula. Porque elas vão orientar no parto, no pré-natal, na amamentação e várias outras coisas. E a casa vai atuar como de suporte, unidade de suporte na promoção do parto na tradição. Ainda destacando a sessão, o vereador Marcelo Gomes, do PSB, é autor de um requerimento que solicita a municipalização do Teatro João Lira Filho. Hoje apresentei um requerimento reiterando a municipalização do Teatro João Lira Filho. Esse equipamento, que hoje está sob a administração de uma associação sem fins lucrativos aqui do nosso município, se municipalizado, ele teria um poder de investimento maior. Até porque nós sabemos que o movimento não é um momento de grandes investimentos, apesar de muita gente requerer aqui na nossa cidade, gostaria que houvesse um teatro municipal, mas o Teatro João Lira Filho não poderia representar esse espaço público aqui da nossa cidade. É preciso que a gente reforce esse pedido para que o município possa municipalizar aquele teatro e dar as condições para que ele possa existir realmente. Já o vereador Fagner Fernandes, do PDT, pediu que a AME Animal disponha de mais exames de hemogramas, Gabi. E o vereador Fagner também pediu para que mais atendimentos sejam realizados nas clínicas veterinárias particulares que são conveniadas à prefeitura. Olá, amigos, tudo bem? Apresentamos terça-feira um requerimento à Câmara de Vereador, requerimento do número 1068, solicitando à Prefeitura de Caruaru a questão de aumentar os exames de hemogramas disponibilizados pela AME Animal para aquelas pessoas que levam seus animais
para a clínica da AMA Animal e também aqueles que têm um convênio, né, para fazer a castração nas clínicas conveniadas com a AMA Animal e a Prefeitura de Caruaru. Diante que as pessoas têm nos procurado para relatar que muitas dessas pessoas não têm condições de custear o hemograma. Ganha a castração da Prefeitura, mas não tem condições de custear o hemograma. Outros pelo fato de, na hora da consulta, também não ter condições e a consulta não ser fechada com o diagnóstico, né? O diagnóstico não ser fechado com o hemograma. Mais um dos nossos requerimentos, encaminhando à Prefeitura de Caruaru e aprovada pela sessão da Câmara de Vereador. Um forte abraço. Lembrando que o atendimento desses animais, através deste recurso da Prefeitura, é disponibilizado para pessoas de baixa renda ou protetores de animais. Gabi, o Em Pauta faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas na volta tem entrevista com o secretário de Saúde aqui em Caruaru, Francisco Santos, que vai falar sobre um balanço da Covid-19 aqui na cidade. A gente volta já. O Em Pauta já está de volta e olha só quem está com a gente aqui, a nossa comentarista do Em Pauta, Lousiane Neves, que agora faz uma troca, tá? O Dr. João Américo participa nas segundas-feiras e a Lousi participa nas sextas-feiras. Bem-vinda, Lousi. Olá, Leonardo, Gabriela, uma ótima tarde para todo mundo. E é muito bom estar aqui com vocês 2 vezes essa semana, não é mesmo? E espero encontrá-los sempre todas as sextas a partir de agora. Prestigiada essa semana. Lousi, seja bem-vinda, né, ao nosso sextou aqui no Em Pauta, viu? Obrigada, Gabi. A partir de agora eu vou fazer parte do sextou com vocês. Exatamente. Vamos de entrevista. A gente recebe agora o secretário de Saúde de Caruaru, Francisco Santos, para a gente conversar um pouco sobre o balanço dos números da Covid aqui na nossa cidade, também sobre como a Caruaru vai enfrentar, né, a pandemia agora com a reabertura da Feira da Sulanca. Secretário Francisco Santos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Em Pauta na TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor, então, como é que está a situação da Covid aqui na cidade, né? A gente chamou o senhor para fazer meio que um balanço aqui, falar dos casos, da estabilização também dos números. Gostaria que o senhor começasse, então, falando um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Espero ter todo mundo bem. Agradeço mais uma vez pelo espaço. A gente, nessas últimas semanas, já era um cenário que a gente apontava, desde a última vez que a gente conversou, que a gente tinha uma estabilização no número de casos graves, e a gente tem uma redução nas últimas semanas de casos graves e também de solicitações de leitos de UTI, de pedidos do SAMU, porque a gente tem uma série de indicadores hoje que a gente utiliza para saber exatamente qual a tendência que existe em relação à doença. A gente tem, nessas últimas semanas, aumentado o registro de casos. Então, vocês têm visto pelos boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde que a gente tem um aumento no número de casos, mas isso está muito vinculado ao aumento da testagem. Como a gente tem mais testes, a gente tem mais casos. Mas isso não acontece da mesma maneira nos casos graves, nos nossos internamentos e também nos nossos óbitos. Então, a gente hoje, na data de hoje, a gente está na semana 32, a semana 32 do ano. Na semana 32 do ano, a gente tem a menor média móvel nossa de óbitos, que é um indicador que mostra a média de óbitos nos últimos 7 dias por dia do óbito. A gente tem a menor média móvel desde maio. A gente tem hoje uma média móvel semelhante ao que a gente tinha no meio de maio, que era no início da nossa curva. Então, hoje a gente tem um fenômeno que, para a gente, dá uma certa segurança em relação a algumas aberturas que estão sendo feitas, porque havia uma tendência, houve uma estabilização, uma tendência de queda, e a gente tem uma média móvel hoje menos forte do que a gente teve em alguns momentos. Na verdade, a nossa média móvel hoje é menor, ela é quase 70% menor, ela é quase 70% menor do que ela já foi em algum momento. Então, isso também permite algumas coisas que estão sendo feitas.
Então, é preciso que se explique à população que o aumento no número de casos não necessariamente significa um aumento no número de mortes também, de casos graves, né, que o senhor comentou. Exatamente. Porque é o seguinte, muitos dos casos que a gente tem pego é aquilo que sempre todo mundo quer fazer, que é pegar os casos leves, isolar as pessoas e acompanhar. A gente tem feito isso. Então, quando eu aumento a testagem e a gente tem um sistema que acompanha isso, a gente inclusive monitora os pacientes, liga para os pacientes, a gente tem uma forma de isolar, conhecer a doença precocemente, isolar e tratar. Isso tem sido feito. Então, a gente tem, nesse momento, um aumento de casos, mas muito vinculado a essa intervenção que a Secretaria tem utilizado. Isso não necessariamente, e dá para a gente perceber isso, por isso que a gente também tem divulgado diariamente, já faz algumas semanas, os óbitos que a gente está anunciando naquele dia. E muitas vezes não são os óbitos daquele dia, mas são os óbitos que a gente tomou conhecimento naquele dia. Então, por exemplo, eu posso estar anunciando um óbito hoje, mas que ele aconteceu há 3 semanas atrás, porque eu só recebi a confirmação que era da Covid agora. Cada vez esse tempo está diminuindo também, isso é uma coisa positiva. Então, eu não demoro muito tempo entre a ocorrência e o registro e a notificação e o anúncio. Por isso que também, se vocês observarem os boletins das últimas semanas, o número de óbitos anunciados é bem menor do que já foi em outros momentos. Por isso que a gente tem a média móvel. A média móvel é você pegar os 7 dias da semana, somar todos os óbitos, e nos casos também serve isso, somar todos os casos e dividir por 7. Qual é a média? E no outro dia você faz a mesma coisa. Aí essa média vai andando com o tempo. Quando a gente faz a análise dessa média móvel de óbitos, ela é menor desde maio, desde a primeira quinzena de maio. Nos casos, isso não vai acontecer. Por quê? A gente está atendendo as pessoas precocemente, a gente, com a unidade móvel de testagem da Secretaria, a gente está indo a locais onde a gente não chegava antes, e com isso a gente está aumentando o nosso número de registros de casos. Entendi. Secretário, justamente com relação a essa questão, né, da estabilidade dos casos, como você falou também, a diminuição de mortes, né, a abertura da feira e a convivência com a economia, em algum momento, iria acontecer, né, dentro aí da estabilização mesmo, com relação à convivência. E aí eu queria saber, com relação à abertura da feira, o que é que se pode fazer, né, para os casos não aumentarem, quais são os riscos também da reabertura? A gente vai ter que aprender junto, porque, na verdade, a feira está dentro de um modelo que provavelmente a gente vai discutir muito daqui para frente, se esse modelo, além da sustentabilidade econômica, seria da segurança sanitária mesmo de um modelo como esse. Então, a discussão em relação à feira vai mudar também, não só para onde ela vai, mas como ela fica. Então, e assim, inclusive a prefeitura recentemente fechou uma parceria com a Magalu, onde toda a feira da Sulândia, como se ela tivesse, ela pudesse ser virtualmente vendida para o mundo inteiro. O parceiro Magalu entra fazendo com que qualquer feirante, o que ele quiser vender, e ele paga uma taxa bem pequena sobre a venda. Se eu não me engano, está em 3,99. Então, só se ele vender. Então, ele vai ter a plataforma de graça, ele vai ter a entrega de graça, tudo de graça, vai pagar uma taxa em cima. Então, esse tipo de discussão que a gente vai ter que fazer. A gente tem que dar um passo à frente em relação a isso, porque a abertura da feira, a gente não sabe exatamente qual vai ser o impacto. Por mais que a gente utilize máscara, por mais que as pessoas se conscientizem e se tiver com sintomas, não vá para a feira, que a gente utilize o álcool em gel, a gente vai ter diversas barreiras agora na feira da próxima, a primeira feira que vai ser oficialmente aberta, da Sulanca, a gente vai ter uma operação de guerra mesmo, com muita gente trabalhando, mas o impacto e o reflexo disso a gente não sabe exatamente qual vai ser, até porque não sei em que outro país do mundo a gente tem uma feira da Sulanca, entendeu? Então, cada lugar, a reação pode ser diferente. O que a gente vai começar a discutir é o modelo mesmo, porque a gente está convivendo com uma pandemia, está convivendo com o coronavírus, mas a possibilidade da gente ter outros vírus em outros momentos acontecendo e fazendo com que a gente tenha que tomar cuidados maiores vai ser permanente. Então, o que já acontece na Ásia,
A Ásia já está acostumada com isso, tanto é que normalmente tem vindo até de lá, mas só que tem parado lá mesmo, porque eles têm conseguido conter. No caso do coronavírus, a gente não conseguiu. Desse tipo de coronavírus, a gente não conseguiu. Mas eu acredito que numa próxima onda dessa, se vier outra onda como essa, a gente já vai ter tudo melhor preparado, a sociedade vai aceitar melhor, inclusive, do que o que a gente tinha visto até o momento. Então, o impacto direto a gente só vai saber daqui a algumas semanas. Pode ser que a gente nem tenha um reflexo forte, como foi da reabertura. A reabertura do comércio, a gente ainda não consegue medir e trouxe uma repercussão epidemiológica, uma repercussão de exposição a ponto da gente ter uma sobrecarga dos serviços de saúde. A gente não consegue fazer essa correlação direta, até porque a gente hoje tem, em relação ao próprio Manuel Afonso, a gente tem uma taxa de ocupação menor do que a gente teve em outros momentos, bem menor, na verdade, do que a gente teve em outros momentos. Eu posso acreditar isso também a mudança das pessoas, entendeu? É difícil a gente ver alguém na rua, pelo menos nos locais onde tem mais adensamento, sem máscara, sem se cuidar. Os próprios estabelecimentos comerciais estão cobrando isso das pessoas. Então, nos locais fechados, onde a exposição e o risco é maior, as pessoas estão mais protegidas. Então, consequentemente, a gente vai ter uma repercussão positiva em relação aos nossos números. Então, a feira vai ser só quando a gente passar por ela mesmo, mas eu espero que a população nos ajude e também os feirantes nos ajudem, porque não adianta nesse momento a gente ficar discutindo algumas coisas que já passaram e nem se contrapor aos protocolos, né? Porque os protocolos foram criados para dar segurança para todo mundo e a gente conseguir superar isso da melhor forma. Louise. Secretário, desde o início da pandemia, a gestão tem mostrado seu protagonismo, né, nas ações de combate ao coronavírus, buscando alternativas, como foi a plataforma Pátio, a unidade móvel de testagem que percorreu alguns bairros que tinham o maior índice de casos aqui na cidade. Então, eu queria saber do senhor, qual a avaliação que o senhor faz do uso dessas ferramentas no combate à doença aqui na cidade? É muito ruim a gente fazer qualquer tipo de análise com o processo aí de andamento. Mas a gente, em momento nenhum, se escondeu do problema. Uma das coisas que ninguém pode dizer que a gente não tentou acertar. Mas quando a gente trabalha com o novo, a gente também pode errar. Mas, por exemplo, você falou de duas ações da gente que são inovadoras, mas a própria reabertura de leitos de UTI municipais é uma ação extremamente arrojada. É de um peso para o serviço de saúde enorme, é uma mudança de paradigma e é outra ação muito importante que foi feita durante esse momento. A análise dos impactos, a gente consegue dizer o seguinte: Caruaru era para ser o problema do Nordeste. Pelos estudos da SUDENE, mostrando que a vulnerabilidade nossa era maior do que qualquer cidade do Nordeste inteiro, independente de seu porte, independente de sua localização. Estou falando do interior do Nordeste, estou falando do Nordeste. E a gente não foi o problema do Nordeste. E isso foi muito pela ajuda que a gente teve dos trabalhadores, da gestão, da imprensa, que teve um papel importante. Desde o começo, nunca tergiversou em relação ao apoio em relação às medidas que precisavam ser tomadas. A gente se baseou sempre em evidência científica para fazer muita coisa, só que a sua pergunta me permite dizer o seguinte: tinha coisa que não existia evidência pronta, porque simplesmente nunca a gente lidou com um problema como esse. Eu espero depois mostrar para vocês 2 artigos científicos que a gente publicou, então já nas etapas finais aí de revisão pelos pelos revisores das revistas, 2 publicações internacionais de impacto, a gente chama de Qualizar 1, com ações que a gente fez em Caruaru. Então, a gente não só construiu, aliás, a gente não só se baseou na evidência, como a gente construiu evidência científica durante esse processo. Mas ainda não consigo fazer uma análise de geral, porque, para vocês terem uma ideia, vocês devem ter escutado falar várias vezes, a imprensa fala muito sobre isso, e a gente escuta também a população falando sobre taxa de contaminação. A gente tem feito um cálculo de uma coisa chamada R0. E aí a taxa de contaminação está subindo ou descendo.
na história, a gente só fez cálculo de taxa de contaminação depois que a doença passou, porque aí eu tenho a precisão de saber quantos casos foram gerados por semana e tudo mais. Pela primeira vez na história, a gente está tentando predizer isso, porque a gente tem tecnologia suficiente para predizer. Mas mesmo assim, a gente não sabe se está exato, porque a gente está fazendo uma previsão de 2 semanas sempre. 2 semanas, a taxa de contaminação está em 1,5, então significa que 100 pessoas vão gerar mais novos 150 casos. Porque se eu tenho a taxa de contaminação de 100 pessoas e a taxa se eu tenho 100 pessoas e a taxa de contaminação está em 1, 100 pessoas vão gerar 100 novos casos. Se ela está em 0,8, 100 pessoas vão gerar 80 novos casos. Se ela está em 1,5, ela vai gerar 100 pessoas, vão gerar 150 novos casos. Só que isso nunca foi feito durante uma pandemia, durante uma epidemia. Na verdade, a gente monitora várias epidemias. Essa é só mais uma, mas é muito difícil, mas é mais uma. Então, até isso a gente só vai poder avaliar depois. A gente, nesse momento, tem se esforçado muito para acertar. Mas pode ser que depois a gente vai dizer, não era exatamente assim que a gente deveria ter feito. Mas em relação ao que você falou, tanto o desenvolvimento do sistema, como a utilização da unidade móvel e que eu reforcei em relação ao TI, são todas ações que eu posso dizer de muito arrojo para que a gente consiga combater a coronavírus. Secretário Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Pauta. Seja sempre muito bem-vindo na TV Câmara. As portas estão abertas para a gente prestar esses esclarecimentos tão importantes para a população. Eu agradeço mais uma vez e estou à disposição na correria que vocês sabem que a gente vive, mas eu sempre reservo um espaço para conversar com as pessoas, porque é a oportunidade que a gente tem de chegar a quem muitas vezes não tem a possibilidade de ter contato com a gente. Então, eu que agradeço, na verdade, o espaço e espero que a gente mantenha um panorama positivo e possa falar de novo que a gente conseguiu avançar, que as coisas melhoraram e, de repente, até falar sobre outras coisas que sejam só relativas ao coronavírus, tá bom? Exatamente. Obrigado, secretário. Parabéns pela condução no tratamento da Covid aqui em Caruaru, viu? Tchau, Louise. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Um ótimo final de semana para você. Tchau, gente. Um ótimo final de semana para todo mundo e até a próxima sexta-feira. Até. E o Em Pauta dessa sexta-feira fica por aqui, mas a gente te aguarda e te espera no próximo programa com as informações do Legislativo, as notícias de Caruaru e região, entrevistas e muito mais. E neste sábado tem edição especial do Em Pauta com as melhores entrevistas da semana. Até o próximo Em Pauta, Gabi. Até o próximo Em Pauta. Lembrando que você, aí de casa, pode nos ajudar a construir tanto a programação da TV Câmara, quanto dando sugestões aqui para o nosso programa, o Em Pauta, através das redes sociais. No Instagram e no Facebook, somos Poder Legislativo de Caruaru. E no YouTube você pode ver e rever os nossos programas. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.